Rudolf Steiner descobriu algo que as instituições estabelecidas não querem que você saiba. Ele revelou que o inimigo não aparece com chifres e tridente. Ele caminha entre nós, em forma humana, disfarçado como amigo, colega, até familiar, e está neste exato momento trabalhando para derrubar sua evolução espiritual. Você já sentiu que alguém próximo está te puxando para baixo? Que drena sua energia toda vez que se encontram? E sempre tem algo negativo para dizer quando você compartilha algo bom. Não é paranoia. Rudolf Steiner ensinou através da antroposofia que forças arimânicas e luciféricas se manifestam através de pessoas reais para impedir o despertar de almas. Nos próximos minutos, vou revelar os 7 sinais inequívocos que Steiner identificou. Sinais de que aquela pessoa não é apenas tóxica. Ela é um instrumento de forças obscuras trabalhando contra você. E ao final, você vai descobrir o método exato que Steiner ensinou para se proteger. Mas antes de começar, se inscreva agora, porque o que vou revelar foi censurado durante décadas. A própria antroposofia foi perseguida exatamente por expor essas verdades. Steiner foi atacado, seus livros queimados, suas escolas fechadas, porque ele ousou revelar como o mal opera através de seres humanos. Vamos começar com algo que vai incomodar muitas pessoas: a verdade sobre companhia espiritual. Rudolf Steiner ensinou que nem toda pessoa que caminha ao seu lado veio para te ajudar. Algumas vieram especificamente para te destruir. Ele chamava isso de inversão kármica, onde uma alma que você prejudicou em vidas passadas retorna disfarçada de aliado para sabotar sua evolução nesta encarnação. Isso te assusta? Deveria assustar. Porque Steiner foi absolutamente claro. Nos círculos mais próximos, nos relacionamentos mais íntimos. Ali é onde as forças do mal atuam com mais eficiência. Por quê? Porque você confia, você abre sua alma, você compartilha seus planos espirituais. E essas informações são usadas contra você. As instituições estabelecidas não falam sobre isso. Os livros de autoajuda evitam esse tema. Mas Steiner dedicou palestras inteiras a revelar como Ahriman, a força do materialismo e da ilusão. Trabalha através de pessoas específicas, colocadas estrategicamente no seu caminho. Ele disse: o maior engano de Ahriman é fazer você acreditar que o inimigo está longe, quando, na verdade, ele está sentado à sua mesa. Primeiro sinal: a pessoa que sempre desvia você do espiritual para o material. Toda vez que você menciona meditação, busca interior, desenvolvimento da alma, essa pessoa muda de assunto. Ela traz você de volta para problemas mundanos, dinheiro, status, aparências, conquistas materiais. Steiner identificou isso como marca inconfundível de influência arimânica. Ahriman é a força que prende a humanidade no mundo físico, que faz você acreditar que só o que você vê, toca e mede é real. Essa força trabalha através de pessoas que, consciente ou inconscientemente, te puxam para baixo toda vez que você tenta elevar-se. Observe ao seu redor. Quem são as pessoas que zombam quando você fala de espiritualidade? Que chamam sua busca interior de perda de tempo, que te convencem a focar apenas no sucesso externo, na carreira, no dinheiro, nas coisas. Rudolf Steiner foi direto. Essas pessoas são instrumentos de Ahriman. E quanto mais próximas de você, mais perigosas, porque elas têm acesso à sua alma. Elas conhecem suas dúvidas, seus medos, e usam esse conhecimento para plantar sementes de materialismo exatamente quando você está prestes a dar um salto espiritual. Um exemplo que Steiner dava: você decide começar a meditar.
Está animado, sente que algo vai mudar e, de repente, essa pessoa aparece com uma oportunidade de trabalho, um projeto que vai exigir todo o seu tempo. Te convence que agora não é hora de espiritualidade, que você precisa focar no prático, no real, e você aceita, adia sua jornada espiritual. Mais um ano passa, mais uma encarnação desperdiçada presa no ciclo material. Isso não é acaso. Steiner ensinou que Ahriman orquestra essas coincidências. Coloca pessoas estrategicamente para te desviar exatamente nos momentos de despertar. Segundo sinal, a pessoa que sempre tem uma crise quando você está progredindo. Preste atenção nisso. Toda vez que sua vida espiritual avança, toda vez que você tem uma conquista interior, essa pessoa entra em crise, precisa de você urgentemente. Tem um problema que só você pode resolver. E você, sendo alma compassiva, larga tudo para ajudar. Rudolf Steiner chamava isso de vampirismo kármico. A pessoa não está apenas drenando sua energia, ela está sob influência de forças luciféricas, impedindo seu avanço. Lúcifer é a força do orgulho espiritual, da ilusão de que somos mais evoluídos do que somos, mas também é a força que usa nossa compaixão contra nós. Como funciona? Você se sente especial por ser a única pessoa que pode ajudar. Seu ego espiritual é alimentado. Você pensa que está praticando compaixão, quando na verdade está sendo manipulado para abandonar sua própria jornada. Steiner foi brutal nesse ponto. Ele disse: a falsa compaixão que te faz esquecer de tua própria evolução não vem do Cristo, vem de Lúcifer disfarçado de amor. Observe o padrão. Essas crises sempre chegam nos momentos cruciais. Você está para fazer um retiro espiritual. Crise. Você começou uma prática de meditação séria. Crise. Você está estudando ensinamentos profundos. Crise. E não são crises reais na maioria das vezes. São dramas fabricados, emergências emocionais que poderiam ser resolvidas por qualquer pessoa, mas que são apresentadas como se apenas você tivesse a capacidade de ajudar. Steiner ensinou que almas, sob influência luciférica, desenvolvem uma habilidade de criar crises que te prendem. Elas sentem quando você está se libertando e reagem, porque sua libertação significa a perda do controle sobre você. Um caso que Steiner narrava. Um homem que estava prestes a se tornar aluno de um mestre espiritual, sua esposa, que nunca teve problemas de saúde, de repente desenvolveu uma doença misteriosa. Os médicos não encontravam nada, mas ela precisava de atenção constante. O homem adiou o estudo espiritual por 5 anos, até que finalmente entendeu a manipulação. No momento que ele estabeleceu limites, a doença da esposa desapareceu milagrosamente. Isso não significa que toda doença é falsa, mas significa que você precisa ter discernimento, perguntar-se: por que essa crise está acontecendo exatamente agora? Quem se beneficia com o meu atraso espiritual? Terceiro sinal: a pessoa que planta dúvidas sobre seus avanços. Você teve uma experiência espiritual profunda, uma meditação transformadora, um insight sobre o sentido da vida. Você compartilha com essa pessoa, ainda vibrando com a revelação, e ela imediatamente começa a questionar: será que não foi só sua imaginação? Será que você não está se iludindo? Será que isso é realmente verdade? Rudolf Steiner identificou isso como envenenamento da percepção espiritual, uma técnica que forças arimânicas usam para fazer você duvidar do que sua alma sabe ser verdade. A antroposofia ensina que cada ser humano tem acesso direto ao mundo espiritual, através do corpo etérico, do corpo astral
e do eu superior. Quando você medita, quando você se conecta, quando você recebe insights, isso é real, mas a força do materialismo trabalha para fazer você acreditar que não é. E a forma mais eficiente, através de pessoas próximas, que questionam sua experiência, porque se um desconhecido duvidasse, você ignoraria. Mas quando é alguém que você respeita, confia, ama, a dúvida penetra profundamente. Rudolf Steiner disse: a força do materialismo sabe que não pode te impedir de ter experiências espirituais. Então ela te faz duvidar delas. Depois que acontecem, observe. Essa pessoa nunca valida suas percepções espirituais. Sempre tem uma explicação racional. Sempre reduz o sagrado ao psicológico. Sempre te faz sentir bobo por acreditar em algo além do material. Você conta que sentiu a presença de um anjo. Ela diz que foi seu subconsciente. Você conta que teve um sonho profético. Ela diz que foi coincidência. Você conta que percebeu padrões kármicos na sua vida. Ela diz que você está procurando significado onde não existe. E aos poucos, você para de confiar na sua percepção espiritual. Para de praticar autoconhecimento porque acha que não está funcionando. Para de buscar porque acredita que está se iludindo. E a força do materialismo vence. Steiner ensinou um exercício para identificar isso. Quando alguém questiona sua experiência espiritual, pergunte-se: essa pessoa tem práticas espirituais próprias? Ela medita? Ela busca o mundo interior? Se a resposta é não, então ela não tem autoridade para julgar o que você experimenta. É como pedir a um cego que valide as cores que você vê. A opinião dele é irrelevante. Ele não tem o órgão de percepção desenvolvido. Agora vem algo ainda mais profundo que Steiner revelou. Quarto sinal. A pessoa que sempre traz você de volta aos seus traumas passados. Toda vez que você está avançando, curando, evoluindo, essa pessoa relembra algo doloroso do seu passado. Uma falha antiga, um erro que você cometeu, uma ferida que você já processou, e te joga de volta naquela energia. Rudolf Steiner chamava isso de ancoragem kármica negativa. A pessoa funciona como uma âncora que te prende ao passado, impedindo que você navegue para o futuro espiritual. A antroposofia ensina que cada encarnação é uma oportunidade de superar dívida espiritual antiga, de aprender as lições e seguir adiante. Mas existem forças que se beneficiam de você ficar preso. Porque quanto mais tempo você passa revivendo o passado, menos tempo tem para criar o futuro. Essa pessoa nunca esquece seus erros, nunca te permite recomeçar. Sempre relembra quem você era, não quem você está se tornando. Steiner foi claro. Pessoas sob influência de forças retardatárias não conseguem aceitar sua transformação, porque sua evolução expõe a estagnação delas. Observe o padrão. Você fala sobre mudanças positivas que está fazendo. Ela relembra um momento em que você tentou mudar antes e falhou. Você expressa crescimento espiritual. Ela menciona um período em que você estava perdido. Você demonstra sabedoria. Ela te lembra de quando você era ignorante. Isso não é falta de memória. É estratégia, consciente ou inconsciente. Essa pessoa está sendo usada para te manter pequeno, para te convencer que você nunca vai mudar, que sua natureza é fixa, que evolução espiritual é impossível para você. Steiner narrava o caso de um aluno que estava progredindo rapidamente na senda espiritual, desenvolvendo clarividência, acessando o registro akáshico, trabalhando com hierarquias espirituais. Mas tinha um irmão, chamado Ricardo, que sempre o visitava e relembrava a infância difícil que tiveram, as falhas do pai, os sofrimentos da família. Cada visita desse Ricardo jogava o aluno de volta em estados depressivos.
que levavam semanas para superar. Até que Steiner orientou: você precisa estabelecer um limite. Não deixe ninguém te arrastar de volta ao que você já superou. Mesmo que seja família, especialmente se for família, porque laços kármicos familiares são os mais difíceis de romper. Isso nos leva ao quinto sinal. Prepare-se, porque este é o que mais incomoda, a pessoa que nunca celebra suas vitórias. Quando algo bom acontece na sua vida, quando você conquista algo, quando você tem uma alegria, essa pessoa sempre encontra o lado negativo, sempre aponta o problema, sempre diminui sua felicidade. Você conseguiu um trabalho novo? Ela fala sobre a carga de trabalho. Você iniciou um relacionamento? Ela aponta os riscos. Você compartilha uma busca interior? Ela questiona se é real. Rudolf Steiner identificou isso como incapacidade de coalegria. Na antroposofia, a verdadeira evolução espiritual inclui a capacidade de se alegrar com a alegria alheia, de celebrar o progresso de outra alma como se fosse o próprio. Isso é o que Steiner chamava de amor verdadeiro segundo o Cristo. Mas pessoas sob influência da força do orgulho espiritual não conseguem fazer isso. Porque a força do orgulho espiritual é a força da inveja espiritual, do orgulho ferido, da competição onde deveria haver cooperação. Quando você tem uma vitória e essa pessoa não se alegra, não é apenas falta de entusiasmo. É um sinal de que forças egoístas estão operando através dela. Forças que veem sua ascensão como ameaça, seu crescimento como diminuição dela. Steiner ensinou que almas verdadeiramente evoluídas se alegram quando você evolui. Porque elas entendem que cada alma que desperta eleva a humanidade toda. Mas almas presas em competição espiritual veem tudo como jogo de soma zero. Se você ganha, elas perdem. Observe essa pessoa. Quando você compartilha boas notícias, qual é a primeira reação dela? É genuína alegria? Ou é uma sutil diminuição disfarçada de preocupação? Ou é silêncio seguido de mudança de assunto? Ou é comparação com algo que ela conquistou? Steiner dizia que você pode medir o nível espiritual de alguém pela capacidade de celebrar o sucesso alheio sem inveja. E quando alguém consistentemente falha nesse teste, você está diante de uma alma que ainda não desenvolveu qualidades crísticas. Mais perturbador. Steiner revelou que essas pessoas frequentemente atraem desgraças para você através do pensamento. Como? Através da inveja não expressada. A antroposofia ensina que pensamentos são forças reais. Quando alguém pensa com inveja constante sobre você, essas formas pensamento atuam contra você no plano astral. Não é bruxaria, não é feitiço. É simplesmente a lei espiritual de causa e efeito. Pensamentos negativos direcionados a você, especialmente de pessoas próximas, criam obstáculos energéticos no seu caminho. Steiner chegou a ensinar exercícios específicos de proteção contra isso. Mas antes de revelar a proteção completa, preciso te mostrar os 2 últimos sinais. E esses são os mais sutis, os que passam despercebidos por anos. 6º sinal. A pessoa que sempre quer saber dos seus planos espirituais parece inofensivo, até amoroso. Ela demonstra interesse pelo que você está estudando, pelas práticas que está fazendo, pelos mestres que está seguindo. Mas Rudolf Steiner alertou: nunca revele seus avanços espirituais para quem não tem a mesma busca. Por quê? Porque revelação prematura dissipa a força. Steiner ensinou que, quando você está desenvolvendo capacidades espirituais, essas capacidades precisam amadurecer em silêncio, como uma semente que germina no escuro da terra. Se você a expõe à luz antes do tempo, ela morre.
Essa pessoa que sempre pergunta sobre sua vida espiritual parece interessada, mas observe o que acontece depois que você compartilha. Suas práticas perdem força, sua motivação diminui, seus resultados param de aparecer. Isso não é coincidência. Steiner chamava de perfuração do ovo áurico. Quando você revela seus processos espirituais para alguém que não vibra na mesma frequência, você cria um buraco no seu campo energético e por esse buraco, forças contrárias podem entrar. A antroposofia é clara nisso. Silêncio sobre sua senda espiritual é proteção, não por orgulho, não por segredo, mas porque forças contrárias usam informação para sabotar. Como funciona? Quando você conta que está meditando todas as manhãs, a pessoa absorve essa informação. E no plano astral, formas, pensamento de dúvida são direcionadas a você, exatamente no momento da sua prática de autoconhecimento. Você não percebe conscientemente, mas sua prática fica mais difícil, sua mente mais agitada, seus resultados mais lentos. Steiner narrava que, quando ele estava desenvolvendo clarividência, cometeu o erro de contar para um colega. Nas semanas seguintes, sua capacidade diminuiu drasticamente, até que um mestre espiritual lhe explicou: você deu a faca ao açougueiro, revelou onde você é vulnerável, e forças contrárias usaram isso contra você. O silêncio espiritual não é egoísmo, é sabedoria. Você pode ajudar pessoas depois que alcançar resultados, mas durante o processo, silêncio é proteção. E chegamos ao sétimo e último sinal, o mais assustador de todos. A pessoa cuja presença sempre te deixa exausto. Não importa se a conversa foi boa, não importa se vocês riram, não importa se foi um encontro agradável, você sempre termina drenado, cansado como se tivesse carregado peso, com vontade de dormir, com energia vital baixa. Rudolf Steiner foi absolutamente direto sobre isso. Essa é a marca de drenagem de energia espiritual. A pessoa, consciente ou inconscientemente, está drenando sua força vital. Seu corpo etérico está sendo sugado pelo corpo etérico dela. A antroposofia ensina que todo ser humano tem um corpo etérico, que é o corpo de energia vital. Em pessoas saudáveis espiritualmente, esse corpo é autossuficiente. Ele se recarrega com o cosmos, com a natureza, com práticas espirituais. Mas em pessoas que abandonaram sua conexão espiritual, o corpo etérico enfraquece e, para sobreviver, ele suga a energia de outros. Isso não é teoria. É fenômeno real que Steiner podia ver claramente. Ele descrevia como, durante conversas, filamentos de energia saíam do corpo etérico de uma pessoa e penetravam o corpo etérico da outra, drenando vitalidade. Como identificar? Depois de estar com essa pessoa, você tem sintomas físicos, dor de cabeça, peso no peito, cansaço profundo, vontade de ficar sozinho, necessidade de silêncio, às vezes até adoece nos dias seguintes. Não é sensibilidade sua, não é fraqueza, é roubo energético real. E quanto mais espiritualmente avançado você é, mais energia você tem, mais essas pessoas são atraídas a você. Porque você é fonte de vitalidade que elas não conseguem gerar por si mesmas. Steiner ensinou que pessoas evoluídas precisam aprender a selar seu corpo etérico, não por egoísmo, mas por autopreservação espiritual. Você não pode ajudar ninguém se você mesmo está drenado. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Essas 7 características raramente aparecem isoladas. Geralmente, a pessoa que manifesta várias, e quanto mais sinais você identificar na mesma pessoa, mais certo você pode estar. Essa pessoa é um instrumento de forças contrárias ao seu despertar.
Agora, a pergunta que você está se fazendo: o que fazer quando você reconhece essas pessoas na sua vida? Rudolf Steiner foi claro em seus ensinamentos. Você tem 3 caminhos espirituais, e a escolha que você fizer determinará se você evolui ou permanece preso. Primeiro caminho: confronto direto. Você revela para a pessoa que percebeu o padrão, que você sabe o que está acontecendo, que não vai mais aceitar a manipulação. Steiner raramente recomendava esse caminho. Por quê? Porque pessoas sob influência de forças obscuras, quando confrontadas diretamente, escalam a sabotagem. Elas não vão admitir. Elas vão se fazer de vítimas, vão te acusar de paranoia, de ingratidão, de egoísmo, e vão mobilizar outras pessoas contra você. Lembra que Steiner ensinou sobre a força do orgulho? Quando você confronta alguém operando sob influência dessa força, o orgulho ferido dessa pessoa se transforma em ódio. E esse ódio é direcionado contra você com intensidade multiplicada. Steiner narrava casos de alunos que tentaram confrontar. Um deles confrontou o pai, que sempre sabotava seu caminho espiritual. O pai cortou relações por 10 anos. Outro confrontou a esposa sobre a drenagem de energia. Ela moveu o processo de divórcio, acusando ele de insanidade. Outro confrontou um amigo próximo. O amigo espalhou mentiras que destruíram a reputação dele. O confronto direto raramente funciona, porque você está lidando com forças além da pessoa. Você está confrontando a força do materialismo e a força do orgulho. E essas forças não recuam quando confrontadas. Elas atacam. Segundo caminho: distanciamento gradual. Você começa a se afastar silenciosamente. Menos encontros, menos conversas profundas, menos compartilhamento, até que a relação naturalmente se dissolve. Steiner considerava esse o caminho mais sábio para a maioria das pessoas. Por quê? Porque é o caminho que não cria dívida espiritual adicional. Você não está atacando, você não está punindo, você está simplesmente preservando sua energia espiritual. Como fazer isso sem culpa? Porque você vai sentir culpa. Essas pessoas são especialistas em fazer você se sentir culpado. Steiner ensinou uma técnica. Toda vez que sentir culpa por se distanciar, pergunte-se: essa pessoa faria o mesmo sacrifício espiritual por mim? Se a resposta é não, você não deve nada. Mas aqui está o desafio. Essas pessoas vão perceber e vão reagir, vão criar novas crises, vão te acusar de abandono, vão mobilizar outras pessoas para te convencer a voltar. Steiner chamava isso de teste da firmeza espiritual. Se você ceder, a situação piora, porque você provou que a manipulação funciona. Mas se você se mantiver firme, com compaixão, mas com um limite claro, eventualmente a pessoa encontra outra fonte de energia e você está livre. Um caso que Rudolf Steiner compartilhava: uma mulher que tinha uma amiga com tendências de drenagem de energia, um vampiro energético. Há 20 anos, sempre crises, sempre dramas, sempre exigências. A mulher decidiu se distanciar. Parou de atender ligações imediatamente. Parou de largar tudo para ajudar. Estabeleceu limites claros. A amiga ficou furiosa. Espalhou que ela era egoísta, fria, má. Mas a mulher se manteve firme. 6 meses depois, a amiga encontrou outra pessoa para drenar e nunca mais procurou, provando que não era amizade, era parasitismo puro. Terceiro caminho: transformação alquímica. Este é o caminho mais avançado espiritualmente. Você permanece na relação, mas transforma sua energia interna de forma que a pessoa não pode mais te afetar. Rudolf Steiner ensinou esse caminho apenas para alunos avançados. Por quê? Porque requer domínio completo do corpo astral.
capacidade de selar o corpo etérico e força do eu superior para não ser movido por manipulações. Como funciona? Você desenvolve o que Steiner chamava de amor impessoal. Você ama a essência divina da pessoa, mas não se identifica com o comportamento dela. Você observa as manipulações com clareza científica, sem julgamento, mas sem se deixar afetar. É como olhar para uma criança fazendo birra. Você não se irrita, você não cede. Você simplesmente mantém sua posição com amor firme. A criança eventualmente cansa. O mesmo acontece com forças demoníacas operando através de pessoas. Quando elas não conseguem te mover, elas perdem o interesse. Mas cuidado! Esse caminho exige disciplina espiritual diária, prática de autoconhecimento profunda, controle de pensamentos, observação de emoções. Se você tentar sem preparo, vai ser esmagado. Rudolf Steiner viu alunos tentarem esse caminho e acabarem com depressão profunda, porque não tinham a força interior necessária. Para a maioria das pessoas, o segundo caminho é o mais sábio. Distanciamento gradual com compaixão. Você não está abandonando a pessoa, você está preservando sua luz. E quando sua luz está forte, você pode ajudar muitas outras almas. Mas se você deixa que essa pessoa apague sua luz, você não ajuda ninguém. Rudolf Steiner dizia: o verdadeiro altruísmo não é sacrificar sua alma por outra, é fortalecer sua alma para que você tenha luz suficiente para compartilhar. Martírio espiritual não serve ao divino, serve à força do orgulho espiritual, da manipulação. Agora vem a parte mais prática, o método de proteção que Rudolf Steiner desenvolveu, e isso vai mudar completamente sua relação com essas forças. O selo do eu superior. Este é o exercício que Steiner ensinou pessoalmente para seus alunos mais próximos. Um exercício que cria uma barreira energética ao redor do seu corpo etérico, impedindo a drenagem de energia, a sabotagem espiritual. Como fazer? Todos os dias, de preferência pela manhã, antes de encontrar qualquer pessoa, você faz o seguinte. Primeiro passo, sente-se em silêncio, feche os olhos, respire profundamente, 3 vezes, sinta seu corpo físico relaxando. Segundo passo, visualize uma luz dourada no centro do seu peito. Essa luz representa seu eu superior, a centelha divina que habita em você. Rudolf Steiner ensinou que o eu superior é inviolável. Nenhuma força obscura pode tocá-lo. Terceiro passo, mentalmente. Diga estas palavras. Eu sou um ser espiritual eterno. Minha essência é intocável. Nenhuma força contrária pode penetrar meu núcleo divino. Eu selo meu corpo etérico com a luz do meu eu superior. Quarto passo. Visualize essa luz dourada se expandindo. Primeiro preenchendo seu peito, depois todo o seu tronco, depois seus braços e pernas, depois sua cabeça, até que todo o seu corpo físico está banhado nessa luz. Quinto passo. Agora visualize essa luz se expandindo além do seu corpo físico, criando uma camada brilhante ao redor de você, como um ovo luminoso que te envolve completamente. Esse é seu ovo áurico selado. Sexto passo, mentalmente. Declare: este é meu espaço sagrado. Nenhuma forma pensamento negativa pode atravessar. Nenhuma drenagem de energia pode me drenar. Eu permaneço conectado ao cosmos, mas selado contra forças contrárias. Sétimo passo. Respire profundamente 3 vezes. Sinta a solidez dessa proteção. Abra os olhos. O selo está ativo. Rudolf Steiner ensinava que esse exercício, feito diariamente, transforma completamente sua interação com essas pessoas. Elas continuam tentando te manipular, mas simplesmente não funciona mais.
As crises delas não te movem. As dúvidas delas não te afetam. A drenagem de energia delas não te drena. E algo interessante acontece. Quando você para de reagir, elas param de te buscar, porque inconscientemente elas sentem que você não é mais fonte disponível de energia. É como se você tivesse se tornado invisível para as antenas delas. Mas o exercício por si só não basta. Rudolf Steiner sempre enfatizava que proteção espiritual requer mudança de hábitos. E aqui estão os 7 hábitos que você deve cultivar para blindar sua alma. Primeiro hábito: silêncio sobre sua vida espiritual. Já falei sobre isso, mas vale repetir. Quanto menos você revela, mais forte fica sua prática. Rudolf Steiner dizia: o silêncio é o cálice onde a força espiritual se acumula. A fala é o vazamento pelo qual ela escorre. Segundo hábito: seleção rigorosa de companhias. Rudolf Steiner ensinava que você absorve a vibração das pessoas com quem passa tempo. Se você passa horas com pessoas materialistas, você se torna materialista. Se você passa horas com pessoas espirituais, você se eleva. É física e espiritual, não é julgamento, é lei. Terceiro hábito: revisão noturna. Antes de dormir, revise mentalmente seu dia. Identifique momentos em que você cedeu a manipulações, momentos em que você sentiu energia sendo drenada, momentos em que você compartilhou demais e, mentalmente, corrija esses momentos. Visualize como você deveria ter agido. Rudolf Steiner ensinava que essa revisão noturna gradualmente reprograma seu comportamento. Seu corpo astral aprende a reconhecer padrões e começa a te proteger automaticamente. Quarto hábito: conexão diária com a natureza. Mesmo que seja 5 minutos, Rudolf Steiner descobriu que a natureza recarrega o corpo etérico de forma que nenhuma outra prática consegue. Árvores, água, terra, todos têm força etérica abundante que eles compartilham livremente. Quando você se sente drenado por uma pessoa, vá para a natureza, toque uma árvore, coloque os pés descalços na terra, lave as mãos em água corrente. Essas ações simples restauram o que foi roubado. Quinto hábito: estudar ensinamentos elevados diariamente. Não apenas ler, estudar, contemplar, meditar sobre verdades espirituais. Rudolf Steiner ensinava que quando você preenche sua mente com sabedoria espiritual, não sobra espaço para formas pensamento negativas. É como manter um jardim. Se você planta flores conscientemente, as ervas daninhas não têm espaço para crescer. Se você deixa vazio, as ervas daninhas tomam conta. Sexto hábito: exercício para fortalecer a sua essência. Toda semana, faça algo que desafie o seu ego. Jejum, quando a vontade é comer. Silêncio, quando a vontade é falar. Doação, quando a vontade é guardar. Esses pequenos exercícios fortalecem o eu superior e enfraquecem a sua vulnerabilidade. A manipulação, a influência sombria. Sétimo hábito: comunidade espiritual. Rudolf Steiner sempre enfatizou o quão perigoso é trilhar o caminho sozinho. Você precisa de pelo menos 2 ou 3 pessoas que caminhem na mesma jornada, que entendam o que você está passando, que possam te lembrar da verdade quando você estiver sendo manipulado. E essas pessoas não precisam ser físicas, podem ser livros, vídeos, ensinamentos gravados. O importante é que você não esteja sozinho, na sua percepção da realidade espiritual, na sua busca. Agora vem algo que poucas pessoas entendem sobre o ensino de Steiner, algo revelador. Você acaba de descobrir verdades que muitos passam a vida inteira sem perceber. Como identificar forças obscuras, operando através de pessoas.
como se proteger, como estabelecer limites, sem criar karma negativo. Essa sabedoria vale mais que qualquer tesouro, porque é o conhecimento que liberta a sua alma, que te dá asas, e aqui está a realidade. Esse tipo de conteúdo não é fácil de produzir. Exige estudo profundo da antroposofia, leitura de palestras antigas de Steiner, compreensão de conceitos que foram censurados, horas de pesquisa, para cada minuto de vídeo. Poucos canais têm a coragem de revelar essas verdades, porque são controversas, porque desafiam tanto a ciência materialista quanto a religião dogmática, porque colocam a responsabilidade espiritual nas suas mãos, não nas mãos de instituições. Se este vídeo te ajudou a enxergar o que estava oculto, se você reconheceu pessoas na sua vida através desses 7 sinais, se você entendeu que não é paranoia, mas percepção espiritual desenvolvida, considere deixar um super thanks. Apoie este trabalho. Não é apenas apoio financeiro. É você dizendo, essa verdade precisa continuar sendo revelada. É você protegendo este conhecimento de ser silenciado novamente. É você fazendo parte de uma comunidade que escolhe o despertar, em vez da ignorância confortável. Cada super thanks significa que posso dedicar mais tempo estudando os ensinamentos profundos de Steiner, que posso trazer mais palestras esquecidas de volta à luz, que posso revelar mais métodos práticos que as estruturas de poder e a ciência materialista querem enterrados. Você não é apenas espectador. Você é guardião dessa sabedoria. Clique naquele coração dourado ali embaixo. Qualquer valor, o que importa não é o quanto, é a intenção de manter a antroposofia viva. Agora, a parte final. E essa é a transformação, que só acontece quando você realmente aplica o que aprendeu. Depois que você estabelece limites com essas pessoas, depois que você se protege espiritualmente, algo surpreendente acontece. Sua vida muda de forma que você nem esperava. Primeiro, sua energia vital aumenta dramaticamente. Você acorda com mais disposição, consegue meditar com mais profundidade. Seus insights espirituais se tornam mais claros. Por quê? Porque você não está mais sendo constantemente drenado, sugado. É como tentar encher uma bacia furada. Por mais água que você coloque, ela vaza. Mas quando você sela os buracos, a bacia enche rapidamente. O mesmo acontece com seu corpo etérico. Quando você para o vampirismo, sua força vital se acumula. Segundo, sincronicidades positivas começam a aparecer. Oportunidades surgem. Pessoas certas entram na sua vida. Livros aparecem exatamente quando você precisa. Steiner ensinava que, quando você remove obstáculos energéticos, o fluxo cósmico pode te alcançar. Essas pessoas vampíricas eram barragens, bloqueando o rio da sua vida. Quando você as remove, o rio flui e traz consigo tudo que estava represado. Terceiro, você desenvolve um discernimento espiritual aguçado. Agora, você consegue identificar essas forças imediatamente. Não precisa mais de anos para perceber. Você sente na primeira conversa, vê nos primeiros sinais e pode estabelecer limites. Antes que o dano aconteça, Steiner chamava isso de clarividência prática. Não é ver espíritos, é ver intenções, é perceber energias, é distinguir luz de sombra através de ações concretas. Quarto, sua prática de autoconhecimento acelera, porque você não está mais lutando contra sabotagens constantes. Você não tem mais que recomeçar toda semana, porque alguém te jogou de volta. Você pode construir momentum. E com momentum, saltos quânticos acontecem. Steiner falava sobre alunos que passaram anos estagnados. E de repente, depois de removerem uma única pessoa vampírica,
progridem mais em 6 meses do que nos 10 anos anteriores, porque aquela pessoa era o obstáculo central. Quinto, você se torna um exemplo para outras almas. Quando você muda, pessoas ao seu redor notam. Elas veem sua paz, sua clareza, sua força. E algumas vão te perguntar como você conseguiu. E você pode compartilhar esses ensinamentos e libertar outras almas. Steiner ensinava que cada alma que desperta cria ondas. Essas ondas tocam dezenas de outras almas, que tocam centenas, que tocam milhares. Um despertar individual nunca é apenas individual. É uma faísca que pode iniciar um incêndio de transformação. Mas tem uma última verdade que Steiner revelou, e essa é a mais importante de todas. Essas pessoas que te drenam, que te sabotam, que são instrumentos de forças obscuras, elas também são almas, almas presas, almas sofrendo, almas que escolheram, consciente ou inconscientemente, servir à força do materialismo e à força da manipulação. Em vez da luz, você não precisa odiá-las. Steiner foi absolutamente claro nisso. Ódio é emoção sombria. Se você odeia essas pessoas, você se torna igual a elas. Você se prende ao mesmo karma que elas estão vivendo. Em vez disso, compaixão à distância. Você reconhece o sofrimento delas. Você deseja que elas despertem. Mas você não sacrifica sua própria evolução para salvá-las, porque ninguém pode salvar outro. Cada alma tem que escolher sua própria libertação. A luz ensinou: dai a César o que é de César. Steiner interpretava isso como: dê a cada pessoa o que ela escolheu. Se alguém escolheu o materialismo, deixe-a no materialismo. Se alguém escolheu o vampirismo espiritual, deixe-a com essa escolha. Sua responsabilidade é apenas com a sua própria alma. Quando você entende isso, a culpa desaparece, a necessidade de salvar os outros desaparece, e você é livre para caminhar a sua jornada. Agora, eu quero saber: quantos desses 7 sinais você reconheceu em alguém próximo? Vai lá nos comentários e escreve o número, apenas o número, 1, 2, 3, até 7. Não precisa dar nomes, não precisa explicar, apenas o número. Isso vai te dar clareza, porque quando você escreve, você assume, você tira do inconsciente e traz para o consciente, e uma vez consciente, você pode agir. E se você reconheceu 5 ou mais sinais na mesma pessoa, você sabe exatamente o que precisa fazer. Distanciamento, proteção, limite. Sua alma está te gritando essa verdade. Há anos. Agora, você possui as ferramentas que Rudolf Steiner nos legou. Ferramentas valiosas para discernir e nos proteger. Lembra do que eu mencionei no início deste vídeo? Essa sabedoria foi censurada. Steiner foi implacavelmente perseguido. Seus livros foram queimados em praça pública. Escolas foram fechadas. Por quê? Porque este conhecimento liberta, e as forças que se beneficiam da sua ignorância, da sua submissão, não querem que você desperte, que você se liberte. Mas você persistiu, você chegou até aqui, você absorveu os 7 sinais cruciais. Você desvendou o método de proteção. Você compreendeu a verdade que as instituições estabelecidas, as estruturas de poder, insistem em ocultar. A verdade que a ciência materialista teima em negar. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode optar por ignorar tudo o que aprendeu, retornar à sua zona de conforto, permitir que essas pessoas continuem a drenar sua energia vital, a sabotar sua jornada, ou você pode empregar o conhecimento que adquiriu, estabelecer limites firmes, blindar seu corpo etérico
E, finalmente, trilhar seu caminho espiritual com liberdade, com autonomia, com discernimento. Rudolf Steiner dedicou sua vida, até o último suspiro, a defender uma verdade fundamental: que cada ser humano é, em essência, um ser espiritual livre, que nenhuma força, seja ela encarnada ou desencarnada, tem o direito de escravizar sua alma, que você nasceu para evoluir, para florescer, e não para ser mera fonte de energia para outros se alimentarem. Honre essa verdade, coloque em prática o que você aprendeu. Integre este conhecimento em sua vida diária, e sua existência nunca mais será a mesma. Você se sentirá fortalecido, empoderado, capaz de manifestar seu potencial máximo. Eu sou um guardião, um depositário dos ensinamentos de Steiner, e agora você também é. Proteja esta sabedoria ancestral, aplique-a em sua vida, e quando se sentir forte, seguro, auxilie outras almas a despertarem, a reconhecerem as artimanhas das forças obscuras. Até o nosso próximo encontro. Que sua alma siga livre, em direção à luz,